Shalom, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Washington Muniz, pastor presidente da comunidade evangélica Resgatai a Noiva, uma igreja que está aqui de braços abertos para te acolher e para, em amor, apresentar o plano de salvação para a sua vida. Queridos, eu quero, através deste devocional, dessa série especial, A Depressão, trazer aqui mais uma palavra que eu creio, além de restauração, além de trazer restauração, além de trazer cura sobre a sua vida, vai se transformar numa ferramenta com a qual você vai conseguir ministrar cura sobre a vida de muitas pessoas. Quando nós falamos hoje sobre a depressão, nós falamos de um mal que acomete milhares, milhões de pessoas. Uma das enfermidades que mais acomete as pessoas na atualidade. E é interessante observarmos, queridos, que a palavra de Deus não apenas reconhece, não apenas fala sobre depressão, mas também nos apresenta o caminho para a cura. Quando eu pego ali no Salmo 116, eu pego Davi, o maior rei de Israel, falando de depressão. Eu pego, segundo as declarações do salmista, Davi falando que ele estava com depressão. Ele vai dizer no Salmo 116, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Davi está falando de depressão. Ele está falando que uma tristeza tão grande, uma angústia tão grande tomou conta da alma dele, que aquilo estava paralisando ele, que aquilo estava imobilizando o ministério, o chamado dele. Ele não estava conseguindo viver o propósito de Deus. Ele não estava conseguindo viver o chamado de Deus para a vida dele. Não estava conseguindo viver uma vida plena, porque a alma dele estava abatida. A alma dele estava doente. Então Davi está ali no Salmo de 116 falando de depressão. Mas ele não apenas fala da doença, ele apresenta também o caminho para a cura. E ele vai dizer assim, e eu clamei ao Senhor, eu me prostrei diante do Senhor, eu clamei ao Senhor e ele inclinou os seus ouvidos para mim. Se nós clamarmos ao Senhor, se nós nos prostrarmos diante dele, nos lançarmos nele, ele também vai inclinar os seus ouvidos para nós. É por isso, queridos, que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Jesus, o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, o terapeuta dos terapeutas, o maior líder de todos os tempos. Ele diz que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. Mateus 22, 29 vai dizer, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas eu quero aqui, através desse devocional, trazer um pouco deste conhecimento para a sua vida, para que você não continue errando, para que você possa entender o que é a depressão, para que você possa entender os caminhos para a cura da depressão. Nós temos falado nesse devocional, nessa série especial, A Depressão, sobre a vida do profeta Elias. O texto que nós estamos utilizando como texto base é o capítulo 19 do primeiro livro de Reis, capítulo 19, e hoje nós vamos analisar os versos de número 8 e 9. Se você pegar ali o verso de número 8, você vai ver que Elias se levantou. Olha que interessante, queridos. Com a força, o texto vai começar dizendo que levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Queridos, perceba que interessante. Se nós voltarmos um pouquinho na palavra, nós vamos perceber nos versos anteriores que o anjo do Senhor, no momento em que ele encontrou Elias ali debaixo do pé de zimbro, e vale ressaltar que anjo ali está escrito com letra maiúscula, ou seja, representa ou ainda fala de uma manifestação teofônica do próprio Jesus. Era o próprio Jesus quem foi ali cuidar de Elias. E percebam que, mesmo sendo Jesus, ele não critica,
ele não condena, ele não julga, ele não questiona Elias. Mas quando ele encontra Elias ali debaixo do pé de zimbro, ou seja, quando ele se depara ali com Elias prostrado, com Elias sem força, com um Elias que em seu ânimo estava pedindo para si a morte, Jesus naquele momento não questiona, Jesus naquele momento não critica, não condena, Jesus não fala nada acerca da fé de Elias, Jesus não faz nenhuma cobrança, mas Jesus dá ali comida, alimento para Elias. Jesus, ele coloca ali à cabeceira de Elias um pão, ele coloca ali um vaso, um jarro com água, e como eu expliquei no devocional passado, esse pão assado sobre as brasas e esse jarro com água representa a palavra, representa a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Jesus traz uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Existem momentos na nossa vida em que nós não temos força para sermos confrontados, em que nós não podemos ser confrontados, em que nós não estamos prontos para sermos questionados, para sermos confrontados, para sermos julgados. Naquele momento, Elias não tinha força para esse confronto. Então, o que o Senhor fez? O Senhor o alimentou através de uma palavra de encorajamento. E o verso número 8 vai dizer que através deste alimento, Elias se colocou de pé novamente. Elias teve força para sair do estado em que ele se encontrava, um estado de imobilidade. Elias estava ali parado, imóvel, sem conseguir reagir, sem reação, mas agora com a força daquela palavra de encorajamento, com a força daquela palavra de amor, com a força do cuidado que ele recebeu ali, ele conseguiu reagir, ele conseguiu se colocar de pé. E a palavra vai dizer, queridos, que Elias caminhou 40 dias, Elias caminhou 40 noites e ele chegou até o monte de Deus. Sabe o que eu preciso? Sabe o que você precisa para que a gente possa se colocar de pé novamente, para que nós possamos nos colocar de pé novamente, para que nós possamos voltar a caminhar, para que nós possamos reagir? Precisamos de uma palavra de encorajamento, não de crítica, não de condenação. E aí é interessante percebermos no verso de número 9 que Elias, ele reagiu, e isso me faz entender que agora o profeta está melhor fisicamente, ele recobrou as suas forças, ele recobrou o seu ânimo. Quem sabe, queridos, o profeta agora já está até conseguindo orar, porque se nós acompanharmos o texto, nós vamos ver que ele vai conversar com Deus. Então, ele melhorou na sua comunhão com Deus, na sua vida espiritual. Mas Elias ainda está ferido na alma. Aquilo que incomodava Elias, aquilo que o amedrontava, aquilo que o paralisava, ainda está ali na alma de Elias. Ainda existe a raiz de todo o mal, a raiz daquilo que paralisou o profeta. O problema, a questão que paralisou o profeta ainda existe, ela não foi resolvida. E aí diz o texto que o profeta ele entra dentro de uma caverna. E eu quero aqui falar com você sobre o significado dessa caverna. Caverna fala de fuga, fala de refúgio, fala de esconderijo. Ali dentro da caverna, Elias não precisava dar satisfação para ninguém. Ali dentro da caverna, Elias não precisava se expor, ele não precisava explicar por que depois de vencer 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, depois de ter uma experiência com Deus ali, onde Deus mandara fogo do céu e consumira todo o sacrifício ali que fora oferecido a Baal, por que agora Elias está com medo de uma mulher? Percebam que é algo, no mínimo, ilógico, não faz sentido, mas mesmo assim Elias está ali acuado. E talvez explicar isso para as outras pessoas era difícil, era complicado para Elias. Por isso Elias preferiu se esconder. É muito comum uma pessoa com depressão ela querer se isolar, o chamado isolamento social. Ela quer se esconder das pessoas, ela não quer conversar, ela não quer se expor. E aí eu quero te chamar atenção para uma estratégia de Deus, para algo que eu aprendo com Deus. Perceba, queridos, que Deus não chega questionando Elias. Deus não chega ali com uma sentença pronta, dizendo, olha Elias, você foi um covarde, você foi fraco, você foi medroso. Mas Deus, ele faz aquilo que eu chamo de uma pergunta retórica.
para Elias: o que fazes aí? Perceba, queridos, que essa pergunta ela não tinha como propósito uma resposta apenas. Deus sabia, como onisciente, Deus é onisciente, Deus sabia os motivos e as razões que levaram Elias a se esconder dentro daquela caverna. Mas Deus queria que o próprio Elias entendesse isso. Deus queria que Elias entendesse o que era óbvio, mas que naquele momento ele não conseguia entender. Que não fazia sentido ele ficar ali escondido dentro daquela caverna. Deus queria fazer com que Elias entendesse que aquela caverna era uma forma dele se auto-sabotar, dele auto-sabotar o ministério dele auto-sabotar o chamado dele. Mas era preciso que Elias entendesse isso. Existem coisas, queridos, que a resposta e a solução, elas não vão vir do exterior. Elas não vão vir de fora, mas elas vão vir de dentro. A resposta para aquele problema, a solução para aquele problema tinha que vir de dentro de Elias. O próprio Elias tinha que entender que não fazia sentido ficar ali escondido dentro daquela caverna. O próprio Elias tinha que entender que Deus era com ele. O próprio Elias tinha que entender que o Senhor estava ali de pé, à porta daquela caverna, chamando ele. Que o Senhor estava dizendo: olha, essa situação que você viveu, essa depressão não é maior do que a minha promessa para você. Cada uma das minhas palavras, elas não invalidaram esta depressão, essa tristeza na sua alma, não invalidou as minhas promessas, não invalidou cada uma das boas palavras que eu liberei sobre você, Elias. Ainda existe muita coisa para fazer. O melhor do teu ministério, o melhor do teu chamado ainda está por vir. E eu quero terminar esse devocional liberando isso sobre a tua vida, liberando esta palavra sobre a tua vida. O melhor da tua vida em todas as áreas, na sua vida sentimental, na sua vida familiar, espiritual, ministerial, financeira. O melhor da sua vida está por vir. Por isso, entenda hoje, Anarassure Calabasúbia. Deus queria que Elias entendesse que aquela caverna ali não podia, aleluia, sufocar. Aquela caverna ali não podia destruir o chamado de Elias, as promessas de Deus na vida de Elias. E eu quero que você entenda isso. Essa tristeza que você estava sentindo, e perceba que eu falei estava, porque eu creio que você também, através destes devocionais, você já se colocou de pé, você já voltou a se movimentar no mundo espiritual, você já está começando a entender as suas emoções e a encontrar dentro de você as respostas que vão te tirar dessa caverna. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo devocional. Um grande beijo.